Olá, amigos, bem-vindos ao canal Insight Teológico. Durante muitos anos, nas ruas e nas redes sociais, eu tenho percebido que há uma contenda entre os seguidores de Jesus, pelo menos entre os professos seguidores de Jesus, e ficam discutindo religião, onde um exalta a sua religião como verdadeira e desqualifica a religião dos demais. Mas para a Bíblia Sagrada não basta ter uma teologia solidificada nas Escrituras Sagradas, é necessário que a teoria seja acompanhada pela prática. Então, quais são as evidências que uma igreja ela realmente é dirigida por Deus? A primeira evidência, ela não faz acepção de pessoas, não há acepção de pessoas no meio delas. Eu já participei em cultos em igrejas, onde um grupinho de pessoas, onde uma panelinha, eles fazem todas as atividades na igreja e as demais pessoas ficam ali vendo o showzinho delas sem poderem participar de nada. E muitas vezes saem da igreja sem até serem notados. Então é necessário que as atividades da igreja sejam divididas para que todos tenham oportunidade de participar. Então, quando só um grupinho participa e outro grupinho fica excluído, é uma evidência de que Deus não está no meio daquela igreja. A segunda virtude é que há amor entre todos os irmãos. Então, uma igreja que ela reflete o ideal do evangelho, todas as pessoas se sentem amadas. É aquela igreja como se fosse um pedaço do céu aqui na terra. Então, todas as pessoas se sentem acolhidas, se sentem amadas, se sentem respeitadas. Então, elas acabam voltando mais vezes porque se sentiram bem naquele lugar. E há igrejas que são ao contrário da descrita aqui e você não se sente bem nela. Você não quer voltar mais nela porque você vê que não há amor no meio delas. Muitas vezes só há amor no púlpito, mas não na prática. A terceira virtude é que não há maledicência nem contendas. Então, uma igreja onde há fofoca e há contendas por causa de posições, por causa de cargos, a divisão, é uma igreja que Deus também não está atuando no meio dela. Então, Deus ele não atua no meio de uma igreja que não segue os princípios do evangelho. E uma igreja que há contenda, que há fofoca, é uma igreja que Deus ele não está presente no meio dela, uma vez que a presença de Deus opera sempre uma mudança positiva. A quarta virtude é que ela não desrespeita os vizinhos com gritarias e som alto. Certa vez eu fui obrigado a sair de uma igreja com dor de cabeça, uma vez que o som estava ali no máximo, no último volume, e ninguém corrigiu o problema. E se afastando daquela igreja, a cerca de 2 quarteirões ainda dava para ouvir o barulho ensurdecedor. Ou seja, aquela igreja não respeita a Deus, ela não respeita a sociedade e não respeita as leis. Então imagina você, uma mãe que está tentando fazer o filho dormir, ou um idoso que tem problema de insônia, ou uma pessoa que está descansando para trabalhar no outro dia, não consegue dormir por causa do barulho de uma igreja que não respeita os princípios bíblicos nem as leis que regem a sociedade. A quinta virtude é uma igreja que ela contribui com a sociedade sem divulgar os seus bons feitos. Então, divulgar os seus bons feitos é negar a recompensa que Deus quer te oferecer. Jesus ele ensinou no Evangelho justamente o contrário, a fazer o bem sem mostrar para as pessoas, sem se exaltar a si mesmo. Há pessoas que, ou igrejas mesmo, que elas fazem o bem, que elas fazem um trabalho comunitário, elas tiram foto e colocam nas redes sociais, na mídia, para mostrar para as pessoas as suas boas obras. E isso é algo contrário àquilo que Deus ele ensinou por meio da sua palavra. A sexta virtude é os mais ricos ajudam os mais pobres. Então, uma igreja onde Deus ele dirige aquela liderança, aquela igreja, os mais ricos ajudam os mais pobres. Não é aquela igreja onde uma pessoa está vestida ali com uma roupa cara e outra pessoa está descalça. É uma igreja onde a pessoa come e joga até o restante da comida no lixo e onde um membro da igreja passa fome. Então, uma igreja que ela reflete os ideais de Deus, assim como a igreja apostólica fez. Os membros dividem os bens entre si e todos têm igualdade social, uma vez que um ajuda o outro, né? E assim é o que Deus espera de nós, uma ajuda mútua para que ninguém passe dificuldade em nosso meio. Então, uma igreja que há pessoas passando dificuldade, ela é uma igreja que está escandalizando a palavra de Deus. Por outro lado, ajudar pessoas que não querem trabalhar é manter desordeiros e aproveitadores na igreja, o que também é pecado.
A sétima virtude é: o irmão não tenta derrubar outro irmão. Então, uma igreja que o irmão está sempre ali disposto a puxar o tapete do outro, a derrubar o outro, a não ver o outro prosperar, é uma igreja também que Deus ele passou bem longe dela. No meu livro, Credo e Conduta, na página 102, eu escrevi o seguinte: como membros da igreja, nossa função é animar e ajudar uns aos outros, e nunca invejar, derrubar, puxar o tapete, torcer para o outro fracassar, derrubar o outro através de calúnias, difamações e mentiras. Ao vermos um irmão prosperando em todos os sentidos, nossa exclamação deve ser: convém que ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. O princípio que governa os habitantes do céu é: primeiro Deus, depois meu próximo e por último eu. Credo e Conduta, página 102. Então nós vemos aqui que uma igreja ela não deve ser um ambiente destrutivo, onde toda vez que você está crescendo e desenvolvendo o seu trabalho, outra pessoa fica com inveja e quer te derrubar através de mentiras, através de intrigas, o que não reflete os ideais do céu. Então, quando você está prosperando no trabalho, outro irmão ele procura igualmente prosperar no trabalho, fazer a obra de Deus avançar, sem ter que derrubar você por causa disso. Uma igreja que um membro fica tentando derrubar o outro, não é Deus que está dirigindo ela. A oitava virtude é que todos são tratados com amor e respeito sem distinção. Então, uma igreja que você chega nela e você vê que todos são tratados com igualdade, todos são tratados com respeito, não há distinção alguma entre os membros, então é uma igreja que também que está refletindo os ideais do céu, os ideais do reino de Deus. A nona virtude dessa igreja é uma igreja que ela não apedreja os membros que caem em pecado, mas ajuda-os a reerguer. Então parece que tem igreja que fica alegre quando alguém cai em pecado. A primeira coisa que eles fazem é se reunir e votar a exclusão daquela pessoa do rol de membros. Então levantam as mãos, fazem até uma humilhação pública para aquela pessoa, divulgam para todo mundo o pecado dela e aquela pessoa é escorraçada da igreja sem receber nenhum tipo de apoio espiritual. Então a disciplina eclesiástica ela é bíblica, mas é totalmente diferente da maneira que a igreja usa hoje. Ela é usada na Bíblia para ajudar a pessoa a se reerguer, e hoje ela é usada para chutar as pessoas fora da igreja. A décima virtude é que os líderes praticam a liderança servil ensinada por Jesus. Então Jesus ele ensinou que a verdadeira humildade é que nos torna grandes, e que um membro não deve querer mandar no outro, querer escravizar o outro e querer ser autoridade ou ser o maior na igreja, mas que todos devem ser tratados com respeito, com igualdade, e que devemos ser servos uns dos outros. E a décima primeira virtude dessa igreja, ela é uma igreja que crê em toda a Bíblia e não em parte dela. Então, os cristãos verdadeiros, eles creem na totalidade das Escrituras. Eles creem em toda a Bíblia. Há igrejas que você vai lá pregar e a pessoa fala assim: esse tema não pode ser abordado, esse tema é muito polêmico. E se não pudesse ser abordado e se fosse polêmico, não estaria na Bíblia. Então, uma igreja que não aceita uma pregação bíblica é uma igreja que o Espírito Santo não está no meio dela. E a pessoa que diz que tema polêmico é errado, ele nunca leu a Bíblia, porque em parte alguma a Bíblia fala que tema polêmico é errado. São pessoas ditadoras que querem manter as outras pessoas na ignorância e sob seu controle. A décima segunda virtude, ela diz que a igreja não pratica o abuso espiritual em qualquer forma de agressão física ou psicológica. Então, uma igreja, irmãos, que há abuso espiritual, onde há abuso de autoridade eclesiástica, onde os líderes da igreja oprimem os seus liderados, é uma igreja também que ela não reflete os ideais do evangelho do reino de Deus, mas uma igreja que contraria os princípios desse evangelho. Então, uma igreja que contraria os princípios do evangelho, ela está longe de Deus. Deus não tem nada a ver com ela. É uma igreja manipuladora, uma igreja ditadora, uma igreja inquisidora. Então, uma igreja que pratica o abuso espiritual é uma igreja que está longe de Deus, uma igreja que Jesus ele não seria bem-vindo nela. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aprendido que devemos refletir os ideais do reino de Deus, não apenas numa teologia solidificada na Bíblia, numa teologia consistente, mas principalmente na nossa prática e no nosso testemunho diário. Um abraço e até a próxima.